Prezados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, reverendas religiosas, prezadas famílias que de suas casas rezam conosco, nos acompanham pela internet e também nos ouvem pela Rádio Bom Jesus. A mensagem da igreja nesse domingo, sétimo domingo, depois da festa de Pentecostes, começa com um ponto muito importante. A colecta da Santa Missa é a oração que o padre rezou antes da primeira leitura e que resume o pensamento da liturgia deste domingo. A igreja suplica a Deus nosso Senhor por nós, e assim reza a igreja: ó Deus, cuja providência não falha, humildemente os suplicamos, que afasteis de nós aquilo que nos prejudica, e que Deus nos conceda aquilo que nós mais precisamos, as graças que nós mais precisamos. Em primeiro lugar, a nossa confiança no plano da providência de Deus. Ó Deus, cuja providência não falha. Como isso é importante para nós termos essa certeza desse Deus perfeito, esse Deus que nos criou, que governa, que sustenta o mundo inteiro, esse Deus que cuida de nós pela sua providência, e a providência que nunca falha. Nada escapa do conhecimento, do pensamento de Deus. E como isso é importante para nós, como isso nos dá segurança, porque nós caminhamos, nós vivemos guiados, protegidos, amparados por Deus nosso Senhor, cuja providência não falha. E com a igreja nós suplicamos e rezamos a Deus para que Deus afaste de nós aquilo que possa prejudicar a salvação de nossa alma, que é o nosso bem maior. E também suplicamos com a igreja que Deus nos conceda as graças que nós mais precisamos, aquilo que mais vai nos auxiliar no caminho da salvação. Como é bom nós irmos à igreja ao domingo e nos unirmos ao santo sacrifício da missa, nos unirmos ao sacrifício de nosso Senhor e sabermos que a igreja reza e apresenta a súplica a Deus nosso Senhor por nós, e que nos dá tanta segurança, nos dá tanta confiança para nós retornarmos para as nossas casas, para a nossa semana de trabalho, para a nossa luta de cada dia, confiantes de que toda a igreja rezou por mim aquilo que eu mais preciso. Nós nos unimos ao sacrifício de nosso Senhor e a igreja apresentou esse sacrifício ao nosso bom Pai do céu. A igreja reza por mim, pela nossa salvação, para que Deus nos conceda aquilo que nós mais precisamos e que Deus nos afaste de nós tudo que possa nos prejudicar. É a nossa segurança, é a nossa confiança na providência de Deus. Mas é um ponto importante também da nossa reflexão, nós crermos nesse Deus infinitamente bom e misericordioso, mas longe de nós o pensamento que muitas vezes muitos querem propagar ou tentar viver dessa maneira, pensar em um Deus, podemos dizer assim, bonzinho, mas esse Deus que é conivente com os nossos erros, com as nossas falhas. Quantos erradamente até querem propagar ou vão tentando enganar a própria consciência, querendo pensar nesse Deus que não condena ninguém porque Ele é bom, esse Deus que não pune ninguém porque Ele é bom. Mas é simples a reflexão e a conclusão que nós devemos tirar. Exatamente esse Deus infinitamente bom e misericordioso, que precisa corrigir as nossas faltas, e que pela sua infinita santidade e justiça, aliada à sua misericórdia e à sua bondade infinita, precisa punir aquele que erra e não se arrepende do seu pecado. Porque se Deus é bom, Ele não pode dar a recompensa àquele que se esforçou, se sacrificou para fazer o bem, ou se arrependeu também do erro que cometeu, e não pode dar o mesmo prêmio àquele que errou e que não se corrigiu, não se arrependeu do seu erro. A bondade de Deus
exatamente leva a dar a recompensa àquele que se converteu, que se arrependeu, se corrigiu do seu pecado. Por isso o apóstolo São Paulo, na leitura de hoje, na carta aos Romanos, já parte de um pressuposto de que nós estamos num processo de conversão, de que nós já estamos ao menos dispostos para nos encaminharmos nesse caminho de santificação. E ele nos diz: outrora nós utilizamos a nossa vida, os nossos membros para o pecado, para nós ofendermos a Deus. Mas agora nós devemos utilizar da nossa vida, do nosso corpo, dos dons que Deus nos deu, para servirmos a Deus. Ele já pressupõe que nós já nos decidimos pelo bem, que nós já estamos dispostos a essa conversão, a essa mudança. Por isso que a igreja convida todos nós para sempre examinarmos a nossa consciência. Como nós estamos servindo a esse Deus infinitamente bom e misericordioso. Como nós estamos com a nossa vida vivendo a nossa fé. Examinarmos a nossa consciência para identificarmos os nossos erros, para nós procurarmos corrigir, porque nós suplicamos hoje com a igreja que Deus nos conceda a graça que nós mais precisamos, que Deus nos ajude com a sua graça. Da parte de Deus nós temos essa certeza, esse Deus cuja providência não falha. Da parte de Deus não faltará a graça para a nossa conversão, mas Deus sempre espera a nossa correspondência. E o apóstolo nos alerta, porque o preço do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, Senhor nosso. Antes que nós fizéssemos alguma coisa por merecer, Deus já nos concedeu a graça. Jesus ofereceu o sacrifício da sua vida pela nossa redenção. É sempre o dom gratuito de Deus. Fomos trazidos à igreja pelos nossos pais, pelos nossos padrinhos, ou quem nos trouxe para sermos batizados, um dom gratuito de Deus. Muitas graças Deus nos concede sem que nós peçamos, mas muitas graças Deus só nos concede com o nosso pedido e com a nossa correspondência, com os nossos merecimentos, sempre unidos ao sacrifício de nosso Senhor, sustentados pela sua graça, mas também com a nossa correspondência, com os nossos merecimentos. Por isso, todos nós precisamos sempre passar por esse processo de conversão. Nós pensarmos, eu preciso servir a Deus, eu preciso servir a Deus e servir a Deus de todo o coração. Eu preciso, para servir a Deus, do sacrifício. Não é possível nós querermos ser bons cristãos sem sacrifício, sem compromisso com a nossa salvação, com a nossa santificação. Isso se nós fizermos a comparação até nas coisas temporais. Quantos não conseguem, às vezes, até um trabalho, não conseguem progredir, mesmo na vida material, porque são preguiçosos, porque muitas vezes não querem um trabalho, querem somente um emprego que dê muito dinheiro, e sem esforço, sem sacrifício. Basta nós abrirmos hoje as redes sociais, a internet está cheia disso. Propagandas de ganhos financeiros fáceis, em grande quantidade, para iludir, para enganar. Nada pode ser conquistado nesse mundo sem sacrifício, mesmo nas coisas temporais, materiais. O quanto a preguiça faz mal à nossa vida, atrasa, atrapalha a nossa vida, mesmo a vida material e também a vida espiritual. Mas a grande propaganda do mundo hoje é querer uma vida fácil, iludir, como se fosse fácil conquistar as coisas, sem sacrifício, longe de nós o sacrifício, longe a renúncia. Nosso Senhor deixou isso muito claro para nós no Evangelho. Aquele que quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Todos querem gozar de tudo na vida, é a propaganda no mundo de hoje. Sem responsabilidade, sem compromisso.
E muitas vezes vão colocar a culpa nos outros ou querem que os outros paguem pelos seus erros. Quantos querem propagar e pregar o direito, a morte dos inocentes, Muitas vezes os abortos são provocados por erros na infidelidade matrimonial. Não se quer viver a castidade na juventude, nos namoros. Não se quer viver um namoro santo, um namoro casto. E muitas vezes querem que os inocentes paguem por esses erros. Querem gozar das coisas desse mundo sem qualquer compromisso, sem responsabilidade. E depois pensar em um Deus bonzinho que não pune ninguém, que não pune os erros. São Paulo já nos alerta, o preço do pecado é a morte, é o sofrimento. Se nós queremos servir a Deus nosso Senhor, é sempre com sacrifício. Quantas doenças são propagadas pela promiscuidade? E a igreja vem pregar a castidade, vem pregar a fidelidade matrimonial, vem pregar a pureza. No meio de um mundo que propaga a corrupção, a imoralidade, a desonestidade, a promiscuidade. E vão sempre querer acusar a igreja como atrasada, retrógrada, está fora no contexto atual. E o que a igreja tem para pregar é exatamente o Santo Evangelho, sempre atualizado pela ação do Espírito Santo, que dá vida à igreja, a pregação da igreja. É o ensinamento de nosso Senhor, é a palavra de nosso Senhor que é pregada e tem que ser pregada. Jesus nos alerta no Evangelho de hoje: acautelai-vos, cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós com peles de ovelhas, mas são lobos vorazes. Qualquer propaganda de servir a nosso Senhor com um caminho fácil, sem sacrifício, é ilusão, é mentira. E por isso que a palavra de Deus é sempre atual em qualquer momento, circunstância da nossa vida, da história da humanidade. E nós podemos pensar, Jesus, com certeza, falava pensando também nos dias atuais: acautelai-vos, cuidado com os falsos profetas. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos querem viver os seus erros e querer que a igreja ainda aprove os seus erros. O quanto a igreja vai sendo duramente combatida, atacada, ao defender a família, ao defender a vida, ao defender o matrimônio, a união de um homem e de uma mulher que vão se unir para formar uma família com as bênçãos de Deus, com as bênçãos da igreja, e só assim a igreja vai abençoar. E custe o que custar, o sacrifício que custar a igreja, vai sempre pregar a verdade inspirada pelo Espírito Santo, sob a força de Deus nosso Senhor, com a garantia que nos dá tanta segurança nas palavras de nosso Senhor, de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a igreja não vai mudar a sua doutrina, não vai mudar a sua doutrina moral. Nós estamos recordando na nossa catequese, a pedido do nosso bispo, a nossa profissão de fé, os artigos da nossa profissão de fé, tão importante para nós termos bastante convicção daquilo que nós cremos. E se nós somos católicos, precisamos sentir com a igreja, crer com a igreja. Nenhum católico, aquele que preza pela sua fé, que ama a igreja e que quer realmente com a igreja encontrar a salvação, pode defender qualquer coisa contrária à doutrina católica. E é importante nós estarmos cientes disso, pelas nossas palavras, pelo nosso comportamento, pelas nossas redes sociais, pela internet. Muitos se esquecem nas redes sociais de que são católicos e compartilham coisas indevidas, contrárias à fé católica, contrárias à doutrina moral da igreja. E se dizem, se confessam católicos, nós precisamos crer em tudo aquilo que ensina a igreja, que crê a igreja, nas verdades da nossa fé. Sermos católicos, é preciso que nós sejamos batizados, mas para que nós sejamos membros vivos da igreja, a nossa fé em tudo aquilo que a igreja nos ensina, nos dogmas da nossa fé,
aquilo que está contido na Escritura, explicado e interpretado a nós pela igreja, a nossa submissão às autoridades da igreja. Não é só simplesmente sermos batizados para nós dizermos que somos católicos, mas é preciso nós sermos coerentes com a nossa fé. Acautelai-vos dos falsos profetas, nos diz o Senhor. Portanto, prezados irmãos e irmãs, é preciso nós sempre examinarmos a nossa consciência e todos nós, né, nos dispormos a essa conversão. Se muitas vezes nós fizemos o mal, fizemos o pecado, com a graça de Deus nós nos dispormos a nossa conversão, a servirmos a Deus, porque vale a pena. Vale a pena nós servirmos a nosso Senhor de todo o coração. Vale a pena todo o sacrifício por amor do reino dos céus. Isso os adultos têm que ensinar às crianças, os pais têm que ensinar aos seus filhos. Muitas vezes vão ter que dizer um não aos seus filhos, mesmo podendo conceder algo que pedem, simplesmente para ensinar que na vida nada é fácil, que servir a Deus, fazer a vontade de Deus, não é um caminho fácil, é um caminho de sacrifício, mas um caminho que nos dá paz, que nos dá serenidade, que nos dá alegria, que nos dá tranquilidade no coração, porque os frutos do Espírito, os frutos da ação do Espírito Santo, a paz, a alegria, a bondade, a castidade, a tranquilidade no nosso coração, a confiança, a segurança que nos dá, mesmo nas provações que Deus permite na nossa vida. A árvore boa, ela vai ter que dar frutos bons. A árvore má, ela vai dar frutos maus. E se nós nos comprometemos com esse caminho de santidade, os frutos vão aparecer naturalmente em nossas vidas. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, que nós nos coloquemos as nossas intenções no coração imaculado de Nossa Senhora, que Nossa Senhora faça da oração da igreja hoje também a nossa oração, e que todos nós, ao retornarmos para as nossas casas, retornemos com muita confiança na providência de Deus, com muita confiança nesse Deus que nos concede todas as graças suficientes para a nossa conversão. Que nós confiemos nesse Deus que nos concede as graças para nos livrar, né, de todo o mal, para nos dar a força para nós vencermos todas as tentações. De quantos males, mesmo que nós não peçamos, Deus nos livra. De quantas tentações Deus também nos livra com a oração da igreja, com aqueles que rezam por nós, e que nós retornemos para as nossas casas com muita confiança no plano maravilhoso da providência de Deus, mas que retornemos decididos a servir a Deus de todo o coração. Com o pecado, nós servimos ao demônio, mas com a vida da graça, nós servimos a Deus. E é isso que Deus nosso Senhor espera de nós, para um dia nos dar a recompensa no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.